Particularmente, eu não gosto muito do processo de correção da discursiva da Carlos Chagas. É um processo de correção que não é claro. Você pega a sua redação e você não sabe exatamente quais foram os pontos que errou ou quais foram os pontos que acertou. Eles dividem em conteúdo e estrutura. Dão a sua nota para o conteúdo, dão a sua nota para a estrutura, somam essas notas e apresentam para você o resultado. Vai acontecer, você vai visualizar lá no espelho, se você pedir o espelho de sua correção, lá você tem o seu texto, aqui no rodapé, as observações sobre os elementos de conteúdo, as observações sobre os elementos de estrutura e aqui a sua nota. Às vezes, uma ou outra palavra escrita, mas que não traduz muito. É diferente, eu vou falar muito do CESP, porque para você compreender a estratégia de correção que um corretor executa no momento em que está dando a nota, a tabela CESP é perfeita. Como é que é a tabela CESP? Enquanto a Carlos Chagas oferece isso, sua redação e alguns comentários parcos, o CESP oferece a sua redação em uma folha e uma tabela de correção. Para nós aprendermos a produzir o texto, nós vamos nos nortear pela tabela de correção do CESP. Só para vocês identificarem a estratégia de produção. Nessa tabela de produção do CESP, de correção do CESP, ele indica o ponto 1 equivale à estrutura. Quanto vale o ponto 1? O ponto 1 equivale, por exemplo, a 1 ponto. E você tirou 0,7. O ponto 2 equivale a um determinado eixo temático de sua proposta. E nós vamos verificar isso ainda hoje, tá? Se sua proposta tem 3 eixos temáticos, ele vai apresentar 3 pontos a serem avaliados em termos de conteúdo. Eixo temático 1, eixo temático 2, eixo temático 3. E ele vai te dar nota. Cada eixo temático, vamos identificar aqui, valendo 3 pontos. Dá um total de 10, não dá? Se eu identificar 10 pontos para a estrutura, 30, 30, 30, dá um total de 100. Então, é o mesmo princípio de correção em termos de pontuação. Lá no eixo temático 1, vou apresentar um exemplo aqui para vocês. Se eu solicitar em uma determinada prova que vocês escrevam um texto sobre Copa do Mundo, apresento lá um texto direcionador acerca da Copa do Mundo e peço para que vocês obrigatoriamente escrevam sobre, ponto 1, as vantagens para o Brasil, ponto 2, as desvantagens para o Brasil, ponto 3, as ações estratégicas do governo. Para o quê? Para a Copa do Mundo, ok? Deu para entender direitinho? Apresento o meu texto de apoio e indico que vocês precisam escrever sobre as vantagens, as desvantagens e as ações estratégicas. Na minha tabela de correção, as vantagens elas vão valer 3 pontos. Para as vantagens, vocês vão ter que explorar. Eles vão observar se você foi objetivo. Se você marca um posicionamento. Se você identifica consistência. Se você apresenta coesão e coerência. Para cada um desses tópicos, eles dividem aqui. Cada um desses tópicos vale uma determinada pontuação, o total vale 3. Eles vão se perguntar, ele foi objetivo, te dá 1 ponto, a sua pontuação. Ele teve posicionamento, te dá outra pontuação. Ele apresentou consistência, outra pontuação. Ele tem coesão e coerência, outra pontuação. Cada parte do seu texto será avaliada e pontuada. E numa tabela CESP você vê
essa correção? Na correção FCC você vê? É muito difícil entrar com recurso contra o CESP, porque você vê a tabela de correção e aceita. É muito difícil entrar com recurso contra a FCC, porque você vê seu texto e não sabe como recorrer. O que foi que eu errei? Em qual ponto eu vou trabalhar? E lá, a apresentação de que você pode reduzir a sua nota ou aumentar a sua nota entrando com recurso. Quantas pessoas têm coragem suficiente para entrar com recurso sem saber exatamente em que ponto tocar? Muito complicado, não é? Eu costumo me oferecer para ajudar os alunos a elaborar um recurso, mas são 24 horas. Se eu estiver, por exemplo, como estava na quarta-feira, aula pela manhã, aula à noite e uma filha doente à tarde, eu conseguiria fazer isso? Não. Melhor forma de auxiliar vocês não é por e-mail, não é pelo Facebook, é presencialmente. Então, se vocês quiserem que eu auxilie no recurso, marca um horário para vir aqui ao curso. Ok? É a forma mais adequada, mais ajustada. Eu encontro essas pontuações, cada um dos eixos temáticos lá na tabela do CESP, você vai identificar desvantagens, foi objetivo, teve posicionamento, houve consistência, tem coesão e coerência. Ações estratégicas, foi objetivo, teve posicionamento, a consistência, a coesão e coerência. Após a análise de todos esses eixos temáticos e a identificação da nota, você recebe um resultado X. Mas aqui ainda não há a apresentação dos elementos de correção textual, a estrutura do texto. Se você manteve concordância, regência, pontuação, há essa identificação aqui? Essa identificação é somente para o conteúdo. Abaixo desta tabelinha existe uma outra tabela, com a quantidade de linhas. A Carlos Chagas só não mostra isso para nós, mas ela sabe quanto vale cada erro. Se você na linha 1 errou um tópico de pontuação, ele vai te dar a sua pontuação negativa. Se na linha 3 você apresentou uma falha de regência, ele vai te dar uma pontuação negativa. Vai somar esta pontuação e você vai ter uma nota Y. X menos Y dá a sua nota da redação. Por exemplo, aqui você conseguiu ficar com nota 7. E aqui você cometeu tantos erros que ficou ali com menos 6. Qual é a sua nota? 1. Mas isso você consegue visualizar em uma tabela de correção do CESP. Você não visualiza em uma tabela de correção da Carlos Chagas. Lá no texto da Carlos Chagas, no espelho que vocês vão receber da Carlos Chagas, às vezes eles fazem círculos, sublinham, apresentam alguns símbolos, apontando que naquele momento houve uma falha. Mas você não sabe se é uma falha gramatical, se é uma falha de coerência textual, você não consegue identificar isso tão claramente, tá? Por isso que eu sempre utilizo a tabela do CESP para nortear vocês em relação à técnica de feitura de um texto. Uma outra questão da Carlos Chagas, quem viu a prova da Polícia Civil da Bahia, foi ano passado, não foi, Nelson? Ou 2013, quem viu? Foi CESP que organizou. Alguém viu aqui? Só para a redação que é interessante de se ver, para as outras disciplinas não, porque foge do padrão de banca, tá? Mas para a produção de texto, eu vou voltar para trabalhar essas informações aqui do edital. Para a produção de texto, vá, lindinha, aqui. Essa é uma proposta do CESP e vocês vão conseguir visualizar perfeitamente a tabela de correção da qual eu falei para vocês agora, tá? Proposta. Silas, Juca e Celso, armados com pistola 380, é 38, né, que a gente chama? Pois é. E revólver de calibre 38, são coisas diferentes? Beleza.
Coisa de gente ignorante. Abordaram Célia na saída de um shopping center na cidade de Salvador, BA. E, mediante grave ameaça, obrigaram-na a ingressar no próprio veículo juntamente com os três. Dentro do veículo, os agentes constrangeram a vítima a lhes entregar cartões bancários e as respectivas senhas, pretendendo utilizar os referidos cartões em compras e em saques em caixas eletrônicos. Os autores do delito restringiram a liberdade de Célia como forma de assegurar o sucesso da empreitada delituosa. Esse texto não é um texto argumentativo, ou seja, não é um texto que manifesta opinião. É um texto ilustrativo, expositivo. Ele descreve um acontecimento que está relacionado aqui, olha, a um delito. Quando nós lemos esse texto de apoio, nós já conseguimos identificar que a cobrança que será feita pela banca é de um texto discursivo para estudo de caso. Eles querem que vocês avaliem este acontecimento aqui, ok? Avaliando esse acontecimento, seguindo aqui a apresentação dele, Silas assumiu a direção do veículo e rumou para a saída do estacionamento. Policiais civis da delegacia do bairro, que lanchavam em estabelecimento comercial próximo ao estacionamento do shopping center, presenciaram a ação dos agentes dentro do veículo e imediatamente empreenderam perseguição aos criminosos. Ao perceber que estava sendo seguido, Silas dirigiu o veículo em direção à cidade de Feira de Santana, Bahia. Ao entrar no perímetro urbano da cidade, Silas, que ele dirigia em alta velocidade, perdeu o controle do veículo, que se chocou contra um muro. Os agentes prenderam em flagrante Silas e Juca, tendo Celso sido levado para o hospital mais próximo em estado grave. Nada foi subtraído da vítima, que foi libertada pelos policiais. Selecionar os pontos cruciais desse caso. Identificar onde foi que esta vítima foi abordada, onde ela ficou, o que aconteceu, identificar os pontos mais relevantes. Porque na proposta, olha que linda essa proposta. Em face da situação hipotética, indique com base no Código Penal e no Código do Processo Penal. Aí entram os seus conhecimentos relacionados a uma das disciplinas do edital, que no caso é a disciplina da nossa professora. Encontro necessidade de conhecer o Código Penal e aqui o Código de Processo Penal. E ele especifica que obrigatoriamente você vai ter que abordar, no caso aqui, 4 pontos. Na nossa tabela de correção do CESP, no caso, eu tenho um momento para a estrutura e encontro mais, para este, eu encontro mais 4 momentos. Um momento para avaliar se você consegue responder qual foi o crime cometido por Silas, Juca e Celso. Identificando se houve em seu texto objetividade, se houve consistência, a necessidade de um posicionamento. Identificar qual é o crime já é um posicionamento, tá? Então, foi objetivo, houve consistência, tem posicionamento e o texto está escrito de forma coesa e coerente, ponto, 1,5. No próximo tópico, o local em que ocorreu a consumação dos crimes, se você souber identificar, mas, Rosa, é claro, eu sei identificar. Onde ocorreu o crime? Em Salvador ou em Feira de Santana? Ou a caminho de Feira de Santana? Depende da análise que você faz do caso. Porque, se eu não me engano, eu não sei, viu, professora, já que eu estou entrando em outra ossada, que não é a de língua portuguesa, mas você toma a vítima em Salvador, no estacionamento do shopping, mas ele comete o crime de cárcere privado dentro do carro? Qual é? Sequestro? Cárcere privado é somente em residência, não é?
Tá, eu não sei se eles reconheceram que o automóvel é um ambiente. Eu não lembro disso, mas eu posso trazer para vocês. Ah, vou repetir para o pessoal. Como nós temos que identificar, no caso, qual é a intenção do fato, porque é mediante essa intenção que nós identificamos qual é o crime cometido e onde foi que ele cometeu este crime. Se realmente no estacionamento, se em Feira de Santana, se na estrada, porque a depender do processo, se for na BR já não é uma ossada da Polícia Civil, né? Mas é de responsabilidade de quem? É sempre a Polícia Civil, independente, porque isso a gente vai precisar aqui. Essa informação que eu estou indicando para vocês, nós vamos precisar aqui no tópico 4. O juízo competente para conhecer, processar e julgar a infração penal, e isso vale 1 ponto. Então, esta identificação, ela está amarrada a esta identificação. Veja que é um tipo de texto extremamente técnico. Uma pessoa que não tem conhecimentos ligados ao direito penal, nem processual penal, não consegue escrever este texto. Porque não tem conhecimento suficiente para o segundo ponto de análise de cada um dos tópicos, que é o ponto de consistência. Eu, por exemplo, enquanto professora de língua portuguesa, posso até escrever um texto coeso, coerente, que apresenta a progressão, mas será um texto consistente? Não, porque não estudei este determinado tópico. Deu para perceber como é que é o processo no CESP? A Carlos Chagas não faz isso. E a Carlos Chagas, ela, infelizmente, quando o CESP diz que vai te cobrar uma discursiva, ele vai cobrar para você um texto que não é argumentativo. Ele vai cobrar um texto expositivo, um estudo de caso, avaliação de uma lei. Como nós fazemos na faculdade, o professor apresenta um questionamento e nós apresentamos a este questionamento nosso conhecimento sobre o eixo temático. Ponto. Sem nossa opinião. Carlos Chagas não. Carlos Chagas chama de discursiva tanto um texto expositivo, uma produção expositiva, quanto uma produção argumentativa. Quem sabe qual é a diferença? Todo mundo aqui fez cursinho ou terceiro ano, dissertação. Todo mundo, portanto, estudou em um momento da vida o que nós chamamos de dissertação. Nos condicionamos a escrever uma dissertação, não é? O que é uma dissertação? Como é que é? Alguém lembra da época da escola? Na época da escola, nos mandavam escrever uma dissertação com 4 parágrafos, uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. Não foi isso que nós aprendemos? Ok. E nós aprendemos também que nós deveríamos manifestar uma opinião acerca de um determinado eixo temático. Uma proposta sobre a paz mundial, sobre a fome, sobre a Copa do Mundo, sobre a desigualdade social. Enfim, nós temos a concepção de que toda dissertação, ela apresenta uma tese. O que é tese? Tese é uma opinião acerca de um determinado conteúdo. O texto que nós acabamos de ler, a proposta que nós acabamos de ler, é uma proposta para uma dissertação que tem tese? Ele quer saber a nossa opinião ou quer identificar o nosso conhecimento? Ele quer identificar o nosso conhecimento acerca de uma determinada temática. O estudo de caso é para a identificação de um conhecimento, sem a sua posição, sem o seu posicionamento. Existe, no entanto, um texto, esse aqui, ele é chamado de argumentativo. E existe um texto chamado de dissertação expositiva. Que
que é aquela dissertação, aquela produção de texto em que você não marca a sua opinião? Isso aqui, nós podemos, nesse quesito, nós podemos introduzir a proposta da Polícia Civil de 2013 para investigador. Aquele texto é um texto que eles pediram uma dissertação, olha, expositiva, um estudo de caso. A Carlos Chagas, nós não conseguimos identificar isso pelo edital. Nem conseguimos identificar isso pela proposta que eles indicam que vão nos apresentar no edital. O edital chama de discursiva, mas esta discursiva pode ser tanto uma dissertação argumentativa, quanto uma dissertação expositiva. Eu poderei treinar vocês apenas para a dissertação argumentativa? Não, eu tenho que treiná-los para tanto a dissertativa argumentativa, quanto a dissertativa expositiva. E aí eu fui analisar como é que a FCC está abordando essa proposta de discursiva em suas últimas provas. Nas últimas provas, e no material que vocês têm, o pessoal de casa, tem lá em discursiva, material de apoio em PDF, é esse arquivo que está aí disponibilizado em PDF. Aqui na página, a partir já da página 3, eu apresentei para vocês algumas propostas. Vejam a página 4, porque eu repeti o tema. Discursiva redação. Mas a proposta é de um texto, considerando o que está transcrito acima, redige um texto dissertativo, argumentativo. Próxima proposta, discursiva redação 2004, TRT da 19ª região. Ele chamou de discursiva redação, mas a proposta é, a partir dos textos acima, redige um texto dissertativo, argumentativo. Estudo de caso em 2014. A única que eu encontrei para estudo de caso. Estudo de caso, apresenta o caso e te expõe questão 1 e questão 2. O que significa dizer com isso? Nós temos que nos preparar para encontrarmos lá na prova ou uma dissertação argumentativa ou uma dissertação expositiva. Nós vamos precisar nos preparar para os dois tipos. Possivelmente, já adiantando para vocês, uma questão de 20 a 30 linhas, normalmente é uma dissertação argumentativa. E é o que eles indicam que vão cobrar uma produção de texto de 20 a 30 linhas. Então, nós vamos priorizar, sobretudo, a dissertação argumentativa aqui. Em um último encontro, eu vou trabalhar com a dissertação expositiva, porque nós utilizamos todas as técnicas da dissertação argumentativa, só retiramos o posicionamento. Ok? Posso voltar agora para analisarmos de forma mais pontual o edital, não posso? O edital na parte de produção de texto, que eles identificam como a discursiva. Apesar de ser identificada como segunda etapa, ela é feita no mesmo dia. E uma pessoa me perguntou, acho que anteontem, Rose, você sugere que eu escreva o texto antes da prova objetiva ou depois da prova objetiva? O que vocês acham? 30 linhas, 60 questões, antes ou depois? Antes nós temos aquela ilusão, tem tempo. Vocês levam quanto tempo para fazer um texto? Alguém já contou? Quanto tempo nós temos para fazer toda a prova? 4 horas e 30 minutos aqui. Ok. Retirem 30 minutos, porque eles pertencem ao gabarito. Para você fazer o gabarito de forma relaxada. Nós temos 4 horas. 4 horas multiplicado por 60, 6, 12, 18, 21, não é? 210? Ó, não sou eu quem vai fazer um concurso ligado à matemática. 240, 240.
40 minutos. Beleza. Normalmente, quando você não tem técnica de produção textual, ou tem muito tempo que não escreve, normalmente a média boa é de 1h20. A média boa. Não estou dizendo que é o ideal, não, tá? Eu estou falando que a média de vocês é de 1h20 entre rascunho do texto e o passar limpo. Vou fazer um texto sem rascunho? Algumas pessoas falam para mim. Deveria. E a nossa proposta é justamente nos condicionarmos a fazer um texto sem rascunho, porque nós não temos tempo do rascunho, ok? 1h20, o ideal são 40 minutos, como Debbie apresentou aqui. O ideal são 40 minutos. Vamos ficar no meio do caminho? Vamos colocar 60 minutos para a redação? Pode ser? 60 minutos, então 240 menos esses 60 aqui, que são da produção de texto, nós ficamos com quanto? 180? 180, não é? Ok. São quantas questões mesmo? 60 questões. Então, 180 dividido por 60? 3, mentira. Não são 3, não. Você não vai fazer xixi, você não vai fechar o olho para relaxar, descansar a mente, não pode. Porque, primeiro, se você não comer alguma coisa, eu não estou falando de comer daquela forma compulsiva, tá? Mas você precisa abastecer o seu corpo com algo que te dê energia. Então é importantíssimo, gente, importantíssimo que você realmente leve uma barrinha para comer. A cada hora comer uma barrinha para abastecer seu corpo com energia suficiente. Se você não faz isso, se você não se estica ao longo da prova, não relaxa, olha, você precisa se movimentar. Se você não faz isso, você começa a prejudicar o seu organismo, perder energia. O primeiro órgão que vai ser comprometido é a visão. Às vezes você esquece de respirar. E esquece mesmo. Fica no momento de tensão. Fazer o exercício. Fazer uma prova inteira. As específicas você não tem tantas questões. Não tem uma prova inteira com a coletânea das específicas. Mas você pode fazer o treinamento das gerais, das básicas. Pega uma prova com todas as básicas que a FCC está cobrando e tenta fazer. Para condicionar até o processo respiratório. Para você saber quanto tempo leva para cada questão. Então, relaxar, se esticar, comer alguma coisa a cada hora e, obrigatoriamente, ao longo dessas 4h30, vá ao banheiro pelo menos 2 vezes. Então, de 180 minutos, tire aí no mínimo 20. Nós vamos ter 160 minutos. Aí sim você divide pelas 60 questões. Vai ficar com quanto? Já é um número quebrado. Eu já não consigo. Vai ficar com mais ou menos 62, 18. Eu tenho 2 minutos e meio para cada questão, não é? Ok? Vou colocar mais ou menos 2,5. Beleza? Eu encontro 2 minutos e meio para cada questão. E nós temos que identificar que existem questões que vão levar mais tempo. Por exemplo, alguém falou para mim, Rose, possivelmente eles cobrem questões de código. Sabe o que são questões de código? 1, 2, 3, 4. 1 e 2 estão corretas, 3 e 4 estão incorretas, 3, 4, 5, que eu nem falei, estão corretas. Então, questões de código são questões um pouquinho mais demoradas. Não levamos em consideração que nós temos que fazer a leitura do texto. Olha, a Carlos Chagas, se cobrar para vocês 5 questões, vai te apresentar um texto. Se cobrar para vocês 10 questões, vai te apresentar 2 textos no mínimo. Às vezes, ela apresenta 3 textos para 10 questões. Se você deixar para fazer a sua redação depois de fazer a objetiva, você vai ter que tipo de condição de fazer? Nenhum. Se você deixar para fazer, se você fizer a sua produção de texto no início, você com certeza não vai levar 60 minutos. O tempo passa super rapidamente. Não vai levar 60 minutos. E além disso, hoje eles tendem a fazer uma prova que nós identificamos como temática.
o eixo temático da produção de texto, ele estará sendo contemplado ao longo das questões objetivas. Qual é a sua sugestão, então, Rose? Leia a proposta antes de fazer a prova. Você lê a proposta para tomar corpo. Parte de seu cérebro vai esquecer a proposta. A outra parte vai ficar ligada. Vai ficar conectada. Ao longo da produção de sua prova, você vai pensar inconscientemente ou conscientemente no tema, na proposta temática. Quando fazer exatamente? As específicas têm peso 2, né, Nelson? Temos 30. Não sou simpatizante. Você tem 30, você tem que garantir 50%, não tem? Você faz 50% daqui. Ah, entendi. O cálculo de desvio padrão eu nunca consegui compreender, nem na época de cursinho, porque eu sei que tem, para o desvio padrão, você tem que fazer um cálculo diferenciado. Você não pode nem ser tão bom em um, nem ser tão ruim em outro. Então você tem que ter, como o próprio termo diz, a ideia do padrão. Então, por isso que tem um cálculo distinto. Eu encontro, no entanto, a necessidade de me sair relativamente bem nas duas, por causa justamente do desvio padrão. Então, selecionem as questões que vocês têm condições de fazer mais rapidamente, porque são aquelas com as quais você tem mais habilidade. Façam essas questões e depois vocês vão para a redação. E tende a ficar, olha, se policiando. Vai para a redação, produz o seu texto. Quando você voltar para fazer o restante, você já vai voltar cansado, não é? Mas pelo menos vai ter feito mais ou menos bem os 2 blocos. Mais ou menos bem a produção de texto. O resto, o que você conseguir, vai ser lucro. Uma outra observação extremamente importante. Quem aqui é concurseiro? Quem já fez mais do que 2 concursos? Quem já fez mais do que 5 concursos? Então, todo mundo é concurseiro. É o fato. Reparem só. Vocês já repararam, já observaram determinados gabaritos? Visualmente falando mesmo. Se vocês observarem e contarem determinados gabaritos, vocês vão identificar que existe uma equivalência entre as alternativas. Você não pode ter uma prova mais da alternativa A, mais da alternativa B, mais da alternativa C. Não pode. Elas precisam estar, olha, equivalentes, ok? E é por isso que quando você pensar em chutar, você identifica qual foi a alternativa que marcou menos. É essa alternativa que você marcou menos na qual você vai chutar. Se você não pensar nisso, você pode pensar em uma outra técnica que eu utilizo bastante. Eu ofereço isso para os meus alunos, eu não utilizo especialmente. A técnica é mentalizar, segurar na mão de Jesus e dizer: Jesus, me guia, porque eu sou um bom filho, eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa mãe. E segurar na mão de Deus, seguir. Existem questões que não precisam, elas não são questões para serem feitas. Elas são questões elaboradas somente para atrapalhar vocês. Identifiquem essas questões, não façam. Não façam essas questões. Essas questões elas precisam ser realmente banalizadas, tá? Vamos aqui. Segunda etapa, mas feita no mesmo dia. Eu apresentei para vocês uma sugestão de quando fazer a produção, mas cada um tem a sua estratégia e cada um deve saber em qual momento estar melhor para a produção do texto. Se você leva, no entanto, mais de uma hora produzindo um texto, não faça no início. Não faça no final. Faça no meio. Se você consegue fazer em menos de uma hora, você pode deixar para fazer no início ou no final. Mas, se você leva mais do que isso, no início ou no final, vai te atrapalhar, tá? Lá no edital, ele indica que você terá, em termos de número de correção,
4 vezes o número de vagas. Então, se eu tenho em determinadas regiões 12 vagas, 12 multiplicado por 4, identificamos 88, não é isso? 88 redações serão produzidas. Esqueçam isso. Não serão produzidas, corrigidas apenas 88 redações. Por qual razão não serão corrigidas apenas 88 redações? Alguém sabe me dizer? Já viram a quantidade de conteúdos? O nível vai ser lá em cima ou o ponto de corte vai ser lá embaixo? Se o ponto de corte vai ser muito igual, não é? A média vai ser muito padrão entre os candidatos, você vai ter muitas pessoas no empate. Muitas pessoas. Vai ter uma quantidade de empates muito, muito grande. Então, no mínimo, vamos pensar aí em 12 vagas, umas 150 redações para serem corrigidas. 60 questões. Para você ter candidatos com a mesma nota, vocês acham que vai ser algo absurdo ou algo recorrente? Algo recorrente. Então, você vai ter mais de 88 redações sendo corrigidas. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nesta condição terão a prova discursiva avaliada. Nós precisamos pedir a Deus para que haja realmente muitos empates e para que eu consiga levar vocês para a próxima etapa. Como o Nelson indicou, redação ou coloca você nas alturas ou coloca você bem lá embaixo, tá? E nós vamos nos esforçar para quê? Colocar nas alturas. É o nosso melhor texto, o texto que vai ser submetido à avaliação? Não. Talvez seja o pior texto de nossa vida. Mas tem de ser um texto técnico. E é essa técnica com a qual nós vamos trabalhar. Dentre os candidatos que concorrerem às vagas reservadas a candidatos com deficiência, será avaliada a prova discursiva dos candidatos habilitados e mais bem classificados na primeira etapa, seguindo o mesmo processo das vagas gerais. Para o cargo, região que não houver vagas reservas, isso aqui para depois, eu quero o que mesmo? Aqui. Na avaliação da prova discursiva, serão considerados para atribuição dos pontos os seguintes aspectos. Eu vou ter um momento para avaliação do conteúdo. Este conteúdo que nós apresentarmos vai possibilitar que nós tenhamos 40 pontos. De 100, 40 pontos reservados ali ao conteúdo. Quanto à estrutura, teremos 30 pontos. O que eles cobram no conteúdo? Perspectiva adotada no tratamento do tema. É muito interessante porque na correção do texto, o CESP é mais claro. Nós conseguimos identificar o que ele está cobrando na correção. No edital, ele não é tão claro quanto a FCC. A FCC, no edital, ela detalha. Então, basta nós colocarmos o que ela está detalhando aqui no edital, basta nós colocarmos em uma tabela. Esses 40 pontos, eles serão divididos para a perspectiva adotada no tratamento do tema. O que é isso comparado à tabela do CESP? Objetividade. Segundo, capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto. O que é isso em relação à tabela do CESP? Consistência. Consistência, progressão. Consistência dos argumentos, clareza e coerência do seu encadeamento. Olha, esses dois elementos, eles são amalgamados. Se você não conseguir fazer uma boa análise e apresentar um bom senso crítico, você não vai ter, por conseguinte, consistência nem progressão argumentativa. Pela própria apresentação da parte de conteúdo, eu consigo perceber que o texto que será abordado lá na prova da Polícia Civil será um texto expositivo ou argumentativo? Por essa descrição aqui. Expositivo tem posicionamento? Esses critérios de avaliação pressupõem posicionamento? Ele pede aqui análise, senso crítico. Você só tem senso crítico se encontrar posicionamento, ok?
Consistência, 2, argumentos. Você só tem argumentos se encontrar posicionamento. Então, nós já vamos desenhando qual é o tipo de proposta temática com a qual nós vamos trabalhar. A nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra uma abordagem tangencial, parcial ou diluída. Rosa, o que é isso? Às vezes, por exemplo, escreva um texto sobre a Copa do Mundo. Escreva um texto sobre a Copa do Mundo, as vantagens e as desvantagens da Copa do Mundo para o Brasil, que foi o que eu apresentei para vocês ali naquele exemplo inicial. E aí, nesse processo de Copa do Mundo, nós pensamos sempre na questão da corrupção, do desvio de verba, do superfaturamento. Aí, de repente, no nosso texto, nós deixamos de escrever acerca da Copa do Mundo no centro da proposta temática e passamos a escrever acerca da corrupção ligada à Copa do Mundo. Essa aqui, olha, é uma abordagem tangencial, é você tratar de um outro aspecto que não é exatamente o eixo temático daquela proposta. Nós temos que tomar muito cuidado. Como é que nós podemos evitar esse tipo de fuga, ou a tangencial, ou a parcial, ou a diluída? Nós vamos fazer a leitura da proposta temática e nós vamos circular quais são as palavras importantes. Essas palavras importantes, obrigatoriamente, não é uma escolha, tá? Obrigatoriamente, você vai ter que repetir em seu texto. Identificar qual é a palavra mais importante e repetir essa palavra em todos os seus parágrafos. Rose, eu aprendi na época de cursinho que eu não posso repetir palavras. Você não pode repetir as palavras que não estão no tema. A palavra que é tema, como é que você vai evitar de repetir? Tem condições de, por exemplo, escrever um texto sobre fome sem escrever a palavra fome? Falta de alimento? Carência alimentar? Falta de substâncias que permitam a sobrevivência humana? Isso traduz a palavra fome? Não. Então, inevitavelmente, se o eixo temático é X, X vai ter que ser repetido ao longo do nosso texto. Belezinha? Posso seguir, não posso? Na estrutural, 30 pontos e ele vai cobrar respeito ao gênero solicitado. Bom, o que é o gênero solicitado? Se ele pedir para que você escreva um relatório e você escreve uma dissertação, você está no gênero? Não. O relatório tem uma estrutura e a dissertação tem outra estrutura. Eles vão observar se vocês estão contemplando o gênero que foi solicitado, ok? O estudo de caso tem uma estrutura que não é idêntica a uma dissertação. A dissertação, por exemplo, ela é bem divididinha: introdução, desenvolvimento, conclusão. O estudo de caso, ele pode ser somente um parágrafo, em que você tem a exposição acerca do caso que foi apresentado. A progressão textual e encadeamento de ideias, a articulação de frases e parágrafos, a isso nós identificamos como coesão textual. Por que coesão textual deveria também estar aqui? Porque se eu não tenho coesão, e coesão é ligação entre as ideias, tá? Se eu não tenho ligação entre as ideias, a minha coerência ela vai ser comprometida. Logo, inevitavelmente, se você faz uma boa pontuação em conteúdo, na parte de clareza e coerência textual, esse ponto aqui da articulação, da coesão textual, ele vai estar sendo bem apreciado. A expressão, mais 30 pontos e fechamos os 100 pontos. A avaliação da expressão não será feita de modo estanque ou mecânico, mas sim de acordo com sua estreita correlação com o conteúdo desenvolvido. A avaliação será feita considerando-se a desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido. O que é isso? Se eu estou apresentando uma produção de texto para o nível fundamental, eu vou ter um tipo de exigência. Se é para nível superior, eu tenho outro tipo de exigência. A pontuação para cada falha que eu cometa em meu texto, a depender do nível de exigência que é colocada, a pontuação é diferente. Para vocês terem uma noção
do que é isso? Alguém já fez concurso ESAF? Se vocês acham esse programa coisa do demônio, existem programas piores, tá? Em relação a editais. A ESAF é uma banca também tão problemática quanto pensando em edital, tá? Em termos de conteúdo, de preparação, tão problemática quanto o que vocês estão fazendo agora para a Polícia Civil. Problemática no sentido de conteúdo muito extenso. Lá na ESAF, às vezes, eles cobram produção de texto. A tabela, ela é assim. 50 pontos para a parte de conteúdo. Conteúdo e estrutura. E 18 pontos para a parte de expressão. Só que esses 18 pontos, você pode ter, no máximo, 18 pontos. Se você não errar nada de regência, não errar nada de concordância, não errar nada de pontuação, de acentuação, você conserva aqui os 18 pontos. Mas também você pode ganhar, no máximo, 18 pontos. E pode perder também, no máximo, 18 pontos. Nível de exigência da ESAF. Errou uma questão de pontuação? Perdeu um ponto. Uma de regência? Perdeu um ponto. Uma de pontuação? Perdeu um ponto. Eles só te dão possibilidade de errar 18 vezes. Não pasmem, viu? Mas existem pessoas que erram 50. Eles ficariam na dívida. Vocês só têm o limite, no entanto, de 18 pontos. No CESP, para uma avaliação estilo CESP, você pode errar tanto quanto você recebeu. Ou seja, você pode, pelos seus erros, ficar com 0. Mas o CESP, ele não identifica, assim como a Carlos Chagas, tá? É porque a avaliação do CESP ela é mais clara. O CESP, ele não identifica que um erro de pontuação vale X, logo de imediato, não. Assim como a Carlos Chagas, eles identificam quantas linhas você escreveu, e se você escreveu 20 linhas, cada erro vai valer mais ou menos 20 linhas, vai valer mais. Se você escreveu 30 linhas, cada erro vai valer menos. Então, a pontuação dada para o erro... Vou explicar, Flávia. Não vale 30? Não vale 30? Ali a parte de expressão? Eles pegam esses 30 pontos, identificam quantas linhas você escreveu, quantos erros você cometeu, e a quantidade de linhas vai aumentar ou diminuir a sua pontuação negativa para os erros. Se você escreveu 20 linhas, você tem mais possibilidade ou menos possibilidade de errar? Menos linhas. Se você escreveu menos linhas, você escreveu menos, você tem menos possibilidade de errar. Então, se você tem menos possibilidade de errar, seu erro vale mais ou seu erro vale menos? Seu erro vale mais, porque você tem menos possibilidade de erro. Se você escreveu mais, você tem mais possibilidade de erro. Então, seu erro vai valer mais ou seu erro vai valer menos? Vai valer menos. Então, é um cálculo que a gente precisa avaliar. E tem gente que fala assim, ok, então eu vou escrever 20. Ô, meu amigo... Mas a depender de como você está em gramática, 20 linhas, às vezes, é igual a cabeça de menino com piolho, e fica ali impregnado de piolho. A cada abertura você encontra um erro. Abriu mais um pouquinho, um erro. Abriu mais um pouquinho, um erro. Então, não é isso que vai exatamente, a quantidade de linhas que nós produzirmos, não é isso exatamente que vai nos poupar ou não. Eu sempre indico para os candidatos o seguinte, o ideal... é que você escreva 30 linhas. E que você escreva 30 linhas com 5 parágrafos. Nós nos acostumamos a escrever quantos parágrafos? 4. Vocês lembram ainda da estrutura, né? A estrutura que nós recebemos lá no cursinho. Introdução,
com argumentos contra, a favor. Eu estou no deboche, tá? Com essa estrutura, tá? Contra, a favor. Aí, no meu parágrafo 1, estabeleço de desenvolvimento contra. No parágrafo 2, estabeleço no meu desenvolvimento um aspecto a favor. E aprendemos que nós deveremos, na conclusão, apresentar uma solução. Vantagens, desvantagens, solução. Aspectos contrários, a favor, solução. O que eu acho incrível, porque o contra e o a favor, e você tem uma solução para contra e a favor, você tem mais uma ideia de posicionamento, né? Mas nós temos essa identificação da solução. O que é uma introdução? Para que serve uma introdução? Para eu iniciar a apresentação do meu texto. Se eu apresento na introdução que escreverei, vou pegar o exemplo inicial, tá? Copa do Mundo, vantagens, desvantagens e estratégias do governo. Ok. Na minha introdução, eu tenho que indicar, mesmo que seja somente uma insinuação, mas eu tenho que indicar que eu escreverei durante o meu texto acerca das vantagens, das desvantagens e das estratégias do governo. 3 pontos. Primeiro parágrafo, escrevo sobre as vantagens. Segundo parágrafo, escrevo sobre as desvantagens. E terceiro parágrafo, escrevo sobre as estratégias. Se eu apresentar somente com esse formato aqui, primeiro parágrafo, contra. Segundo parágrafo, a favor. Se eu quiser apresentar a solução, eu saio do que é uma conclusão. A conclusão ela é escrita para quê? Para fechar de acordo com tudo aquilo que eu já escrevi. Em algum momento eu apresentei algum tipo de solução? Então não posso apresentar algo novo na minha conclusão. Deu para entender direitinho? É por isso que hoje, as técnicas ligadas à produção de texto, elas não estão contemplando somente para uma produção dissertativa argumentativa, elas não estão contemplando 4 parágrafos. Elas estão contemplando 5 parágrafos. Com 5 parágrafos, nós conseguimos realmente consolidar bem o nosso posicionamento. Aí algumas pessoas falam, 5 parágrafos, Rose, mas como é que eu vou fazer 5 parágrafos com 30 linhas? A quantidade de linhas é incrível. Sua introdução, normalmente, o texto está aqui. Sua introdução ela pode ser maior do que o seu desenvolvimento. O que é o seu desenvolvimento? É somente um parágrafo? 2 parágrafos? No caso de 5 parágrafos, eu tenho 3 parágrafos. Então, minha introdução, ela não pode extrapolar a quantidade de linhas de todo o meu desenvolvimento. Nós não estamos nos referindo a somente um desenvolvimento, eu estou falando sobre toda a extensão do desenvolvimento. Em 30 linhas, eu tenho uma média, pelo amor de Deus, vocês não consagrem isso como algo fechado, ok? Minha média para uma introdução é de 5 a 6 linhas. Minha média para uma conclusão é de 4 a 5 linhas. Eu estou falando sobre média. Minha introdução só termina quando eu termino de apresentar todas as vertentes do meu tema. E eu preciso, para identificar quais são essas vertentes, eu preciso analisar o meu tema e os elementos temáticos, ok? Eu encontro aqui minhas 5, 6 linhas, 4, 5 linhas, 10 linhas, não é? Se eu fizer somente 2 parágrafos, quantas linhas vão ter cada parágrafo? Vai ter cada parágrafo? Cada um vai ter 10. Gente, um parágrafo com 10 linhas é algo terrivelmente confuso. O ideal, e nós vamos trabalhar essa estratégia, tá? Cada parágrafo é considerado um mini texto. O que eu tenho é um texto, não tenho uma introdução. Em meu parágrafo, eu vou ter uma frase para
introdução. No meu parágrafo, no meu texto, eu não tenho desenvolvimento? Dividido em mais ou menos umas duas partes, não é? Então, o meu parágrafo vai apresentar um desenvolvimento. Em um texto, eu não tenho uma conclusão? No meu parágrafo, eu também tenho que ter uma conclusão. Vamos montar um parágrafo? Eu quero montar um parágrafo sobre, já que eu estou trabalhando com este exemplo da Copa do Mundo no Brasil, vantagens, desvantagens, estratégias operacionais do Estado, vamos montar um parágrafo sobre as vantagens. Quais são as palavras importantes no meu tema? Copa do Mundo, vantagens, Brasil. Façam para mim uma frase com Copa do Mundo, vantagens e Brasil, por favor. Não, existem. O pior é que existem vantagens. O grande problema é que Boixá, ele indicou. Gente, sabe quando é que as reformas no Brasil vão acabar para a Copa do Mundo? Apita o primeiro tempo! Olha, o Brasil terá, com a realização da Copa do Mundo 2014, vantagens importantes. Quais são as palavras centrais? Vantagens, Copa do Mundo, Brasil. Existem essas três palavras aí? Se você já começa o seu texto com essas três palavras, com essas três estruturas, o corretor vai ter a ousadia de dizer que você não está sendo objetivo frente ao tema? Impossível. Então, todas as vezes, montou a introdução, colocou todos os elementos temáticos importantes na introdução, para não dar ousadia, tá? Tem uma amiga que diz para mim o seguinte: dê dinheiro, mas não dê ousadia. Não pode dar ousadia para esse povo. Fez a introdução com todos os elementos temáticos. No meu parágrafo de desenvolvimento, eu vou desenvolver uma vertente do tema. Porque o tema que eles apresentaram para nós terá mais de uma vertente. Mais de uma abordagem para o processo argumentativo. Se eu iniciar o meu parágrafo de desenvolvimento já com todas as palavras que traduzem esta vertente, eu estou dando ousadia? Não, ele não vai se atrever a dizer que faltou objetividade. Fiz isso aqui e eu tenho que desenvolver, não tenho? Pensem no seguinte: todo parágrafo não é um mini texto? Não falei isso para vocês? Então, se todo parágrafo é um mini texto, eu vou ter que apresentar acerca do que eu vou escrever. E eu já estou apresentando. Eu vou escrever acerca das vantagens do Brasil durante a Copa de 2014. Depois disso, pus um ponto. Essa primeira frase é uma frase que tem que ter, no máximo, 2 linhas e meia, para que o seu leitor não se perca no que você está expondo. Depois, você pode apresentar uma justificativa do que você indicou. Pode ser uma justificativa, pode ser uma oposição, pode ser uma definição. Vamos trabalhar com a justificativa, tá? Como é que eu posso fazer a justificativa? Simples pra caramba. Você transforma essa primeira frase, essa primeira citação, pode ser afirmativa ou negativa, no caso aqui ela é afirmativa. Apresenta essa citação e transforma numa pergunta. Por que o Brasil terá, com a realização da Copa do Mundo 2014, vantagens importantes? Por quê? Em virtude de todo o investimento realizado. Ok. Aqui, chega a ser uma frase? Chega a ser uma oração? Um período? Não.
Por que não chega? Porque tudo está ligado a uma preposição. A ideia da pontuação também é super importante. Aqui eu encontro um período. O que é período? Quando eu começo com letra maiúscula, termino com ponto, mas sobretudo tem sentido completo. Os períodos eles vão se relacionar uns com os outros, mas eles precisam ser independentes, autônomos. Eles são dependentes semanticamente, que é o sentido, mas eles são autônomos em sua estrutura. Essa estrutura aqui, ela é autônoma. Eu vou conseguir ler de forma independente? Não, porque ela é iniciada ali com a preposição. Eu jamais poderei colocar um ponto aqui, por conseguinte. Eu tenho que continuar. Minha continuação, eu já tenho a ideia da justificativa. A ideia da justificativa está aqui. O período é que não está completo. Por que o Brasil terá vantagens importantes? Porque houve um investimento realizado. A gente consegue perceber isso. O que pode acontecer na sequência é a minha ilustração. Rose, o que é ilustração? Eu indiquei para vocês que na tabela do CESP, e nós percebemos isso também na correção da FCC, que ele vai corrigir sua redação pensando na sua objetividade. A objetividade está na apresentação. Ele vai corrigir a sua redação pensando na progressão do seu texto. A justificativa se relaciona com a apresentação e, por isso, ela está progredindo. Ele vai avaliar seu texto pensando na consistência. É este momento aqui. Consistência é a forma como você consegue mostrar para o seu corretor que conhece acerca daquele conteúdo. E aqui nós vamos apresentar a nossa ilustração. Em virtude de todo o investimento realizado, não somente... Citem aí, listem para mim, por favor. Não somente no. Coloca não somente em. Perfeito, Flávia. Em estádios, porque o estádio, ele é feito, ele é construído exatamente para a Copa do Mundo. Mas não foi somente em estádio ou em estádio nosso investimento. Vai além, não vai? Não somente em estádios, mas em estradas, aeroportos, segurança pública. Segurança pública é esse com maiúsculo, não é? Não, não é? Segurança pública só, com maiúsculo só se for o órgão. É um órgão? Ok. Vou só tirar essa vírgula pelo seguinte. Flávia, quando o pessoal de casa não escutou, mas quando ela apresentou segurança pública, ela deu uma paradinha e falou só. Por que ela deu uma paradinha e falou só? Porque nossa cabeça, é incrível, gente. Nossa cabeça, quando nós começamos a apresentar uma listagem, nós gostamos de 3. De 3 elementos para constituir uma lista. Rose, eu tenho 4 elementos. Não, você não tem 4 elementos não, porque esse aqui, ó, não somente em estádios, é um à parte. A listagem vai começar nas estradas, nos aeroportos e na segurança pública. Nossa cabeça já pensa assim. Se vocês não souberem o que escrever lá no texto, no parágrafo de desenvolvimento, inventem. Retirem da cabeça de vocês uma listagem. Porque toda lista faz uma ilustração. E toda ilustração marca consistência. Ok? Então, se vocês pensarem numa lista, vocês estão pensando no argumento, vocês estão ilustrando o texto. Mas eu ainda não tenho uma frase. Tudo ainda está ligado ao em virtude, tá? Em virtude de todo o investimento realizado, não somente em estádios, mas em estradas, aeroportos e na segurança pública, o povo brasileiro será muito
beneficiado. Bom, o que eu falei para vocês? O meu parágrafo é um mini texto, ok? Não mini texto, não falei isso? Todo mini texto, todo texto, ele tem início, tem meio e tem fim. E essa sensação da finalização, ela é super importante. Se vocês fizerem a leitura do texto e pararem aqui em beneficiado, vocês vão perceber que é uma sensação de que falta algo para finalizar. Vou ler em voz alta, tá? Para vocês perceberem. O Brasil terá, com a realização da Copa do Mundo 2014, vantagens importantes. Em virtude de todo o investimento realizado não somente em estádios, mas em estradas, aeroportos e na segurança pública, o povo brasileiro será muito beneficiado. Não dá a impressão de que falta uma coisinha? Que falta uma finalização? Porque todo parágrafo, como é um mini texto, ele precisa finalizar. Colocar em pretinho mesmo. Só para manter paralelismo, ilustrar as etapas de meu parágrafo. Eu apresento, eu justifico, eu ilustro e eu finalizo. Esta finalização, ela é uma constatação. Eu constato. E eu constato o que eu falei. Eu constato para confirmar ou para negar o que eu falei. Nosso próximo parágrafo tem que ser sobre o quê? Se este aqui é sobre as vantagens, nosso próximo parágrafo é sobre as desvantagens. As desvantagens, elas não negam aqui as vantagens? Então, minha constatação pode ser algo que já me direciona para o segundo parágrafo de desenvolvimento. E aí nós podemos escrever: às vésperas da Copa, no entanto, eu posso apagar aqui? Vou continuar aqui em cima, tá? A nação a constatação em um texto argumentativo, ela já demarca a constatação em todos os parágrafos. Ela já vai dar uma pitadinha do nosso argumento, do nosso posicionamento. Essa minha finalização é uma finalização que mostra que eu estou mais a favor ou eu estou mais contrária ao processo da Copa do Mundo? Mostra que eu estou mais contrária, mais adversa ao processo da Copa do Mundo. Interessante, gente, é que quem tomou um fora na vida aqui já passou pela situação. A garota ou o garoto chega para você e diz: você é ótima, pessoa bonita, carinhosa. Isso é homem que não quer perder a agenda, tá? Bonita, carinhosa, animada. Aí você já se prepara, por quê? Que o cara vai dizer um mais. Mas eu não estou num bom momento. Normalmente, o que é que nós fazemos? Nós apresentamos aquilo em que nós não acreditamos tanto, primeiro, para depois apresentarmos o nosso posicionamento de fato. Então, se você está mais propenso a acreditar que as vantagens são mais relevantes, você vai colocar as vantagens primeiro ou as desvantagens primeiro? Se você acha que são as vantagens, você vai iniciar o texto pelas desvantagens. Se você acha que são as vantagens, você vai iniciar o seu texto pelas desvantagens. Porque na cabeça do seu leitor, o que vai ficar registrado mais fortemente não é o início, é o final. Então, você já trabalha com esse processo argumentativo. Belezinha? Deu para entender direitinho? Nosso texto, como é que vai ficar? Posso ler em voz alta?
O Brasil terá, com a realização da Copa do Mundo 2014, vantagens importantes. Em virtude de todo o investimento realizado, não somente em estádios, mas em estradas, aeroportos e na segurança pública, o povo brasileiro será muito beneficiado. Às vésperas da Copa, no entanto, a nação não tem muito a comemorar. Eu acho que não tem tido muito a comemorar, fica até com um ritmo melhorzinho. O que é que vocês acham? Não tem tido muito a comemorar? O que é que soa melhor? Uma informação importantíssima. O ritmo vai fazer toda a diferença. Porque se seu texto não estiver num ritmo interessante o suficiente, o seu corretor não vai conseguir prestar atenção. E se o ritmo falhar em determinado momento do seu texto, pode ter certeza, ali naquela falha existe algum problema de gramática, ou de concordância, ou de regência, ou de pontuação. Então vocês precisam ler o texto, identificar esse ritmo para fazer os ajustes. O carinha tem tempo a perder? Não. Ele tem uma cota de redações. Você vai facilitar ou vai prejudicar a vida dele nesse quesito? Facilitar. Então, quanto mais clara estiver a sua produção, melhor para você. Rose, mas eu achei o texto fraquinho. Bicho, o seu texto não precisa ser brilhante, porque você não está concorrendo ao Prêmio Nobel da Paz, nem da literatura. Seu texto precisa ser o quê? De acordo com o padrão, que te leva a uma aprovação, te leva a um bom percentual. Eu tenho objetividade frente ao tema, já começo como? Demarcando minha vertente, demarcando meu eixo temático. Eu tenho posicionamento, finalizo, demarcando meu posicionamento. Tem como eles me darem uma nota ruim? Não. Eu tenho uma consistência argumentativa. O tipo de argumento que eu utilizo, eu estou mostrando para o corretor que eu sei que houve investimento em estádios, em estradas, em aeroportos e em segurança pública. Tem como ele retirar a nota minha? Não. Quais são os tipos de ilustração que nós podemos utilizar aqui? Nós podemos apresentar uma citação. Pegar uma fala de alguém importante, conhecido nacional ou internacionalmente, colocar no nosso texto. Eu tenho como apresentar dados estatísticos. Infelizmente, vocês acreditam que o tipo de argumento mais relevante para manter minha nota é o dado estatístico. Não é. Não é. Dá uma consistência, mostra que você conhece, que você faz leitura, ok, mostra. Mas não é o único. Se por um acaso for um texto ligado a esse campo do direito, eu posso trazer uma lei? Bacana conhecer a lei e explicar um pouquinho da lei. Agora, pelo amor de Deus, gente, não tenta mostrar para o corretor que você sabe tudo acerca de um determinado conteúdo, porque a nota que ele vai te dar é uma nota compartimentada. Você tem nota para a objetividade, você tem nota para a consistência. Então não adianta você querer mostrar para ele no seu texto de 30 linhas toda a teoria sobre o direito civil, sobre o direito penal. Não dá. Sua nota não é só isso. Vocês já ouviram falar sobre as correções do Enem? Uma correção no Enem que foi super polêmica há alguns anos, há uns 2 anos, que o cara colocou a receita do miojo e colocou um hino de clube. Vocês já ouviram falar sobre isso? E não zerou. Por que não zerou? Porque assim como eu estou apresentando para vocês aqui a técnica de correção do CESP, da Carlos Chagas, identificando que cada ponto tem a sua pontuação, no Enem é a mesma coisa. Lá você tem 5 competências. Se você tratou de brincar e colocou o hino do seu time predileto, isso anula as outras 4 competências? Não. Você tem um bom português, fez pontuação, regência adequada, acentuação adequada. Você tem nota para a sua competência de linguagem, de conhecimento de norma culta. Então, a sua nota é ali conservada. Por causa das polêmicas, eles estão até modificando isso. Para o CESP, para Carlos Chagas, para a SES Gran Rio, é a mesma coisa. Você não teve a objetividade, perdeu toda a pontuação de objetividade. Mas você teve consistência, ganhou a pontuação de consistência.
Você foi objetivo e não apresentou nenhuma ilustração, zerou aquele momento de consistência, mas ganhou na objetividade. Então, para que nós garantamos a identificação de nossa nota, é necessário nós seguirmos um passo a passo. Todo parágrafo é o quê? Mini texto, que apresenta, coloquem umas 2 linhas, desenvolvem, coloquem, por favor, umas 3 linhas e finaliza. Coloquem para a finalização 1 linha, 2 linhas. Cada parágrafo de desenvolvimento, por conseguinte, vai ter entre 6 e 8 linhas. E aí a gente consegue perceber que é possível, sim, escrever um texto com 5 parágrafos de desenvolvimento, ou 5 parágrafos no total, sendo 3 desses parágrafos de desenvolvimento. Deu para entender direitinho? Posso mandar vocês com o dever de casa? Vou analisar um tema e vocês vão fazer este texto em casa. Uma informação importante. Eu acho que Gabriela mandou uma mensagem para mim e ela perguntou, Rose, porque eu deixo claro para os meus alunos virtuais que o curso ele não é EAD. Então, você não tem ainda para este preparatório, apesar da transmissão ao vivo, você não tem a possibilidade de tirar dúvidas com os professores. Se mandar para nós tiramos a dúvida. Ok, havendo tempo ali, disponibilidade da professora Flávia, por exemplo. Olha que constrangedor. Flávia está aqui. Eu já dei uma insinuação para ela de que ela tem que responder as perguntas. Mas ela vai fazer essa gentileza, porque sempre fazemos mesmo. Aluno manda, nós, com o tempo, nós acabamos por responder. E aí, Gabriela falou sobre a preocupação em discursiva. Realmente é para preocupar mesmo. Eu vou corrigir. Pode mandar para mim a redação, sendo aluna do curso, aluna online do curso, eu corrijo. Se eu não conseguir corrigir, nós estamos fazendo contratação de um corretor, porque eu realmente não tenho tanto tempo assim para uma determinada demanda, mas eu sempre procuro responder as cartinhas que eu ia dizer, tá me sentindo Xuxa, né? Aos e-mails que mandam para mim com a resolução. Se eu não tiver tempo, se eu não aguentar a demanda, aí eu transfiro para um corretor. Mas é importante que você realmente produza o texto e tenha o seu texto submetido à avaliação. De vez em quando, se vocês me permitirem, o pessoal de casa que mandar para mim, de vez em quando eu coloco algumas redações aqui do pessoal de casa, do pessoal online, eu coloco aqui para ser corrigida em sala de aula. É interessantíssimo, gente, o processo de correção de uma redação em sala de aula. Mesmo quando não é a sua redação, você diz assim, olha, ele acertou ou ele errou, não vou mais fazer isso. Mas, enfim, é legal essa avaliação, tá? No material de vocês, eu apresento... Passe aí, lindinha. Essa é da Polícia Civil, não quero fazê-la, eu quero treinar primeiro a dissertação argumentativa. Aqui. Aqui já é a primeira, não é? Acho que é a primeira. A discursiva redação. Essa proposta vocês vão perceber que não é uma proposta discursiva de texto dissertativo expositivo, e sim dissertativo argumentativo, como é o que eu estou esperando que tenha lá na nossa prova da Polícia Civil de 2014. Ele apresenta algumas observações, ilustrações são muito importantes de serem lidas, porque lá na instrução, vocês podem identificar uma referência ao título. Título não é tema, ok? Título é o nome dado ao seu texto. Então, depois da sua produção, você coloca um título. Não é o tema do texto. Algumas pessoas acabam confundindo. Se você puser um título, e o título é facultativo, você pode ou não colocar um título, ele só vai ser obrigatório se na instrução ou se no edital houver indicação do título. No nosso edital existe a obrigação de título? Não. Mas se na instrução houver a obrigação de título e você não puser o título, é uma espécie de psicoteste. Não prestou atenção.
não leu tudo. E aí você acaba errando. Então, leiam a instrução, pelo menos para identificar se é necessário ou não um título ao seu texto. Uma outra observação, às vezes eles não têm colocado isso nos últimos concursos nem vestibulares, mas às vezes eles têm resistência à letra de imprensa. Quem aqui escreve só cursiva ou só escreve imprensa? Que é chamada de bastão. Todo mundo aqui é cursiva, normal, né? Tem gente que só escreve com letra de imprensa. Se eu escrever só com letra de imprensa, como é que eu faço? Destaca a maiúscula. Você só não pode ficar misturando muito imprensa e cursiva, porque tem gente que acaba misturando, tá? Leu as instruções, foi aqui para o texto. Isso aqui não era para existir, não. Para Roberto Mangabeira Unger, o Brasil fervilha de energia humana, mas é um país no qual a maioria não tem como transformar essa ação em ação, essa energia em ação fecunda. Bom, aqui é um texto de apoio. O texto de apoio é para ser desconsiderado? O CESP chama texto de apoio de texto meramente motivador. Meramente motivador não é para ser considerado, é para te dar apenas um motivo de escrita. Quando ele indica motivo de escrita, ele está frisando, pelo amor de Deus, não copie o texto. Mas você precisa selecionar elementos importantes do texto, não é apenas para copiar. Deu para entender? Vocês não copiam o texto na íntegra, mas pegam ali os elementos temáticos. Eu encontro nesse texto uma referência sobre o Brasil e sobre o povo brasileiro, correto? Correto? Brasil, fervilha de energia humana, mas me dá uma ideia de quê? Mas me dá ideia de quê? Não me dá uma ideia de oposição, mas é um país no qual a maioria não tem como transformar esta energia em ação fecunda. O que é uma ação fecunda? Produção, né? Se ele diz que não tem como, a maioria é impossibilitada, a maioria não tem ferramentas suficientes, eu encontro, por conseguinte, a identificação de que nós estamos em um país que tem capacidade humana plena para transformar esse país em uma nação desenvolvida, ou que não tem capacidade plena, ok? De transformar esse país em uma nação desenvolvida. Tem ferramentas ou não tem ferramentas? De acordo com ele, não tem ferramentas. E ele apresenta aqui isso com o mais. Apesar de ter muito potencial, não tem ferramentas. Pelo menos a maioria. Encontramos aqui a proposta. Algumas das propostas de superação desse impasse, qual é o impasse? A falta de ferramentas para que esta nação realmente se desenvolva. Não é isso que nós fazemos de leitura das entrelinhas aqui do texto? Não são essas as inferências? O povo não tem ferramentas suficientes para o seu desenvolvimento pleno. Este é o impasse. Sob a ótica de Unger, incluem seguir rumo a um modelo de desenvolvimento que assegure a primazia dos interesses do trabalho e da produção. Vejam só, nós começamos a fazer a leitura desse texto aqui acima e nós apresentamos algumas nomenclaturas. Nós falamos sobre desenvolvimento. Flávia chamou a atenção sobre produção. Nós encontramos a identificação de que nós precisamos seguir um modelo de desenvolvimento que assegure a falta de ferramentas. Assegure a primazia dos interesses do trabalho e da produção, e é esse interesse de trabalho e produção que vai fazer com que haja realmente um desenvolvimento. Antes de chegarmos a esse ponto, por conseguinte, nós já tínhamos pensado neste ponto. Segundo tópico, fazer, portanto, com que a democratização de oportunidades para trabalhar e produzir seja o próprio motor de crescimento econômico. O desenvolvimento aqui do país é um desenvolvimento
econômico. Também desenvolvimento econômico. Um país desenvolvido, ele é desenvolvido em sua democracia, em sua cultura, em sua economia. Deu para entender direitinho? Posso passar? Vou passar, tá? Considerando o que está transcrito acima, redija um texto dissertativo argumentativo, posicionando-se a respeito do seguinte tema: crescimento econômico, trabalho e aprofundamento do ideário democrático. Quais são as palavras importantes aí? Quais são as palavras importantes? Crescimento econômico, trabalho e ideário democrático. De quem? Do povo brasileiro. Que não tem tido possibilidade de desenvolver este seu perfil, não é? Este seu potencial humano. Só vou adiantar para vocês uma observação. Essa prova foi do TRT da 5ª região, ou seja, TRT aqui da Bahia. E alguns alunos me trouxeram o texto, não alunos exatamente, alguns candidatos trouxeram para mim o texto para que eu auxiliasse a fazer o recurso. E aí eu peguei umas 3 redações para fazer recurso. Olhei a redação e falei assim, olha, é muito complicado entrarmos com recurso contra a banca em relação a esta produção. As 3 produções erraram a mesma coisa. A mesma coisa. As 3 produções escreveram sobre crescimento econômico e sobre como o trabalho possibilita o crescimento econômico. Nenhuma escreveu sobre o ideário democrático. Porque justamente um país em cuja democracia é exercida de forma plena, concedendo a cidadania a um indivíduo, para que este indivíduo consiga se desenvolver economicamente por meio do seu trabalho. Olha como as informações estão conectadas. Somente assim nós realmente seremos uma nação desenvolvida, que possibilita ao seu povo um desenvolvimento cidadão. Se você não escreve isto aqui, você está na proposta temática? Está? Não. Eu peguei 3 que erraram pela mesma razão e uma que ele só queria umas pontuações a mais. Ele já tinha ficado com uma pontuação excelente. Mas ele falou assim, não, eu preciso garantir minha vaga. Aí eu li, a redação fantástica, gente. Ele trabalhou exatamente com as 3 nomenclaturas, introduzindo, lógico, uma referência ao povo brasileiro, porque se trata justamente do povo brasileiro. Como é que nós vamos organizar nosso texto? Em minha introdução, vocês vão ter que seguir isso passo a passo, tá? E eu quero a redação antes de sábado próximo. Na minha introdução, eu só termino a introdução quando eu termino de apresentar todos os elementos do tema. Então, nada de sair da introdução sem apresentar crescimento econômico, trabalho, ideário democrático para o povo brasileiro. Não saiam da introdução antes de terminar. Rose, se minha introdução ficar muito longa, é treinamento. O treinamento é assim mesmo. Você vai ter estruturas longas no início e depois vai se ajustando. Belezinha? Posso seguir, não posso? Qual é o primeiro parágrafo de desenvolvimento? Seguindo isso aí. Na nossa cabeça, o que é que vem primeiro? Pela lógica, porque vocês que vão constituir, ok? Esta ordenação. O que é que vem primeiro? O ideário democrático para que haja trabalho e isso possibilite crescimento econômico. O crescimento econômico para que haja trabalho e assim atinjamos o ideário democrático. O que é que vem primeiro na cabeça de vocês? O ideário democrático, né? Então não esqueçam que a introdução é um espelho de seu texto. Esta sequência que vocês vão escolher é uma sequência que precisa estar aqui identificada na introdução.
Se você escolher apresentar ideário democrático para dar trabalho e renda e assim ocorrer o crescimento econômico, é essa ordem que você já tem que apresentar aqui na introdução, que a introdução é um sumário. Então, o primeiro parágrafo é a primeira ideia. Segundo parágrafo, a segunda ideia. Terceiro parágrafo, a terceira ideia, que você já vai listar aqui, bonitinhas, aqui na nossa introdução. Belezinha? E a conclusão é o momento em que você não apresenta nada novo. Nada, nada. Não, pelo amor de Deus, não tem nada novo na conclusão. A conclusão só vai fazer o quê? Um resumo do que você escreveu, explicitando um posicionamento. Afinal de contas, ele pede um texto dissertativo argumentativo. Belezinha? Uma outra observação para vocês, pelo amor de Deus, o pessoal daqui e o pessoal de casa. Cada uma dessas ideias tem de apresentar a sua ilustração. Então, eu vou precisar, quando estiver escrevendo sobre crescimento econômico, eu vou precisar apresentar um dado, uma citação, um fato, uma comparação, uma referência histórica ou geográfica. Eu tenho que fazer uma ilustração. Porque naquela tabelinha, no momento de consistência, se eu não apresentar esta ilustração, eu não tenho ponto. Então, eu preciso apresentar a ilustração. Ok? Então, antes de escrever o texto, definam qual é o argumento, ou seja, a ilustração que será dada para o crescimento econômico, a ilustração que será dada para o trabalho e a ilustração que será dada para o ideário democrático. 5 parágrafos, sem medo de ser feliz, e agora eu estou libertando todos vocês daqui e de casa. Mas não se preocupem não, que eu vou continuar perseguindo vocês, tá? Beijinhos, gente.